Vizinhos do Vivendo Estúdio, estou nessa obra aqui em São Paulo porque uma pessoa que está muito acostumada a entrar na casa dos outros para conhecer e mostrar referências pra gente, resolveu abrir as portas de casa, papéis invertidos aqui, para mostrar a reforma que está fazendo no seu próprio apartamento. Depois de 600 casas que ela já visitou, chegou a vez dela de estar aqui no Vivendo Estúdio e compartilhar algumas dicas para vocês, né? Gabi Garcia. Gente! Quantas vezes ela fez esse movimento que eu vou fazer aqui, ó, mas na casa das pessoas, mas hoje é o dia dela. Gabi Garcia. Oi, sejam bem-vindos ao meu apartamentinho. Ai, gente, eu tô me achando de conseguir receber vocês. Ainda tá no caos, tá? Mas então essa vocês não intenção reparem mesmo. a bagunça, porque tá tudo bagunçado, a gente tá no meio da reforma, mas é legal até pra vocês verem como que tá acontecendo aqui, né? Porque até ficar bonitinho, tem todo um processo de obra, tem uns LED caindo. A gente LED chegou, caindo. você tava mostrando, né, aqui que tinha caído. Caiu o LED, assim que eu cheguei eu percebi que o LED tinha caído aqui, porque isso aqui, inclusive, é até legal contar, né? Quando a gente foi colocar o ar-condicionado, ele tinha um pilar aqui e uma viga. E aí a gente precisava colocar o ar aqui porque para conseguir chegar pro apartamento todo, né? Até lá, até a varanda. Então tinha que ser nessa posição. Porém, com a viga e com o pilar, a gente precisava colocar uma caixa para ar-condicionado. Aí eles colocaram uma caixa primeiro. Era horrível. Eu cheguei aqui e falei, meu Deus, alguém arranca essa caixa. E eu fiquei pensando, o que a gente vai fazer aí? O que a gente vai fazer aí? Bom, e pra quem não sabe, já visitei mais de 600 apartamentos. E isso não é muito bom, porque eu fico maluca de ideias, várias coisas. Mas em uma dessas visitas, eu vi uma sugestão que era colocar uma placa de drywall de ponta a ponta e não só a caixa, igual tava na foto que eu mostrei pra vocês. E aí fica um visual muito mais bonito. Gente, tava mais bonito aqui quando tava o LED embaixo. Então aí fica o LEDzinho assim, ó, vai ficar... Vou tentar mostrar. E acho que a agonia maior, assim, que vocês não moram aqui em São Paulo, né? Então você vem acompanhar a obra há quanto tempo, mais ou menos? Eu tento vir pelo menos uma vez por semana, então a gente vai meio que à distância, né? Então eu chego aqui, a caixa tá pronta, aí eu falo, ai, não, alguém arranca essa caixa daqui. Mas aí a gente deu uma solução assim, até que legal. Ficou bem legal. Achei que ficou bonito, ainda falta acabar, tá, gente? Falta lixar. A referência que você tinha visto era desse jeito mesmo, assim? Era assim, exatamente assim. Ele ia de ponta a ponta e a ideia é iluminar. Então aqui colocam uns quadros, alguma coisa, como se o LED estivesse iluminando Muito total. legal. Eu já tinha visto eles fazerem uma parede inteira meio que fake aqui, né? Mas perde um espaço e aqui não, né? Acho que além de trazer uma solução estética de luz mesmo, indireta, também não ocupou nada de espaço. Essa foi a ideia, meu empreiteiro tinha dado a sugestão, né, da gente descer, só que quando eu entrasse ia ficar bem aqui na entrada. Isso, um dente, né? Um dente, aí eu falei, não, eu prefiro só essa parte de cima com LED, e na hora que tiver uns quadros e tudo mais, Nossa, e pintado, legal. vai ficar legal também. E como que foi esse processo para montar o projeto? Você que tem muitas referências dos apartamentos que você já visitou e tudo mais, como que foi isso? É assim, eu tive a ajuda de uma arquiteta, né, pra fazer o projeto. Quando a gente comprou o apartamento, a gente comprou o apartamento aqui, na verdade, na necessidade. Minha sogra descobriu um câncer no final do ano passado, e aí a gente precisava ter uma base pra conseguir ajudá-la, já que a gente é do interior e todo o tratamento dela estava sendo feito aqui. Então, quando a gente comprou, eu não pensei muito o que eu queria, eu só pensei que eu precisava mudar com urgência, que eu precisava ter o apartamento rápido para conseguir auxiliá-la. Então, foi tudo muito rápido, eu não consegui pensar muito. No meio do caminho, a minha sogra foi melhorando, a minha sogra conseguiu fazer o tratamento, só que aí o projeto já estava pronto, já foi muito rápido. Então, eu deixei meio que minha arquiteta doida, porque eu ficava só falando pra ela, eu não consegui salvar a referência, eu mal consegui mandar as coisas, eram ideias que vinham vindo na minha cabeça e eu fui jogando. Hoje, com mais tempo, mais paciência, talvez eu tivesse, né, colocado mais inspirações e tudo mais, mas juro, gente, foi uma coisa... Era tão rápido, era tão urgente que eu não consegui parar e raciocinar. Eu sabia que eu queria umas curvas, que eu adorava essa ideia de curvas, então trouxe a ideia das curvas pra cá, tem até curva desse lado aqui, então tá tinha bem legal esse indireto aqui, né? Essa ideia das curvas também, então era uma coisa que eu queria bastante. E o revestimento também era um revestimento que eu já tinha escolhido há algum tempo, que eu fui na Leroy Merlin e me apaixonei nesse revestimento. E falei, não, esse revestimento é um revestimento que eu quero, que eu acho lindo, porque ele tem esses detalhes em curvos e tal. E eu trouxe o revestimento pra cá. Mas a princípio era muito engraçado, porque eu tinha muitas referências do que eu queria, muitas referências do que eu gostava, e a arquiteta teve que entrar na minha mente mesmo pra conseguir entender tudo da forma com que eu queria fazer aqui. Acho que ela pegou bem. Mas acho que se fosse ter uma palavra-chave, né, pro que você encontrou aqui, seriam as curvas mesmo, curvas. né? É o AP Curva, a gente deu o nome de apartamento curvo. Porque até o próprio projeto mesmo, aqui vai ter uma
um pórtico que ele é legal. curvo para entrar a bancada. Então, assim, tem várias curvas no apartamento. No tour final, quem acompanhar depois vai ver que tem muitas curvas. No banheiro mesmo, daqui a pouco a gente vai mostrar, tem curva no banheiro. Tudo tem curva aqui, gente. E como que é desenhar não, mas pensar em um apartamento que você não necessariamente vai morar nele, né? Que ele vai ser para investimento. Você comentou que mudou, né, os planos de vocês vão investir aqui também. Isso, foi muito difícil, porque assim, no começo a gente comprou ele com o intuito não de morar, né? Porque a gente não ia sair da nossa casa, mas de passar muito tempo aqui, né? De passar todo o tratamento dela aqui, ficar um tempo longo aqui. E agora, né, no meio do caminho ele foi mudando, então algumas coisas até quando a gente vai falar com o pessoal da marcenaria, a gente quer algo parrudo, algo que tem uma durabilidade maior, até a pedra mesmo. Aqui a gente escolheu pedra branca. Tô com medo, tá, gente? Mas vamos segurar, a gente não solta a mão de ninguém que vai dar certo. Mas a gente vai colocar uma pedra, a gente ficou na dúvida se colocava lâmina, que é a mais resistente que tem hoje, resistente a fogo e tudo mais, ou se a gente colocava o quartzo. É quartzo, Luiz? Quartzo branco. O quartzo ele é mais resistente, né? Isso, também. são duas pedras super resistentes, tanto o quartzo quanto essa lâmina. A gente ainda não decidiu, mas eu acho que a gente talvez vá pro quartzo, porque a lâmina é um pouco... Só um pouco, levemente. Então talvez o quartzo ali tá no equilíbrio de um preço um pouco melhor e uma qualidade boa também. E vai entregar a estética que você precisa também, Isso, né? exatamente, que eu queria branco. Gabi, vamos brincar de imaginação, né? Tá. Porque assim, hoje eu vejo um apartamento com tem os fios aqui ainda mais, né? Só que tem todo um pensamento onde vão ficar os móveis, o sofá, vai ter um sofá aqui, como que é isso? Vai. A princípio aqui a gente tirou a parede, mas vai ter uma parede só que toda feita em marcenaria. Tá. A ideia foi ganhar espaço. Apartamento legal. pequeno, o objetivo é sempre, quanto mais espaço você puder ganhar, melhor. Então aqui vai vir uma parede com ficar aqui madeira, atrás, então. Aí ele vai fazer uma voltinha aqui e aqui vai ser a porta de entrada do quarto. Tá, então aqui onde eu tô. Isso, você vai entrar pro nosso quarto, que vai ser aqui, separado, isolado. A gente não queria um quarto que fosse todo integrado. E aqui vai estar o guarda-roupa. Então aqui tem as costas e aqui vai estar o guarda-roupa. Então o rack pra lá, o guarda-roupa pra cá. Legal. Você vai otimizar, então é um móvel só que serve para os dois ambientes. Para os dois né? ambientes. Legal, Essa isso. foi a ideia. Tá. Aí o sofá vem mais ou menos aqui assim. Ó, aqui nesse marco dá até pra ver. Então vem o sofá, aqui vai ter uma bancada. Então a bancada ali pra, se você quiser apoiar algumas coisas e tudo mais. E atrás a cozinha. Desse lado é engraçado porque a gente ficou na dúvida se tirava ou não a churrasqueira. Tá. Até os 48 do segundo tempo a gente não sabia, mas no final a gente optou por deixar, porque se fosse pra gente, a gente não ia deixar a churrasqueira, porque a gente não usa e tal. Mas como é um apartamento pra Airbnb, pra talvez alugar no futuro ou vender, a gente não sabe ao certo qual vai ser o fim dele, então a gente resolveu deixar a churrasqueira porque a gente sabe que valoriza, então a churrasqueira ficou por aí. Então a gente vai colocar uns revestimentos e tudo mais pra deixar ela mais bonita, mais com a minha cara. Mas ela segue aí, foi uma luta. Vamos tirar ou vamos deixar? Mas basicamente foi no finalzinho que vocês decidiram manter, então. Finalzinho, gente. E aí de intervenção aqui tinha uma parede, é isso? Tinha uma parede. Estrutural não, mas tinha uma parede que a construtora já entregou mesmo. Exatamente. A construtora entregou com a parede, a gente arrancou essa parede exatamente para otimizar um pouco o espaço. Se eu deixasse a parede aqui, eu não ia conseguir colocar o guarda-roupa encostado nessa parede. Eu teria que jogar o guarda-roupa para cá. E olha o tamanho do guarda-roupa, ia ser muito pequenininho. Verdade. E eu quis, a minha cama também é uma cama feita em marcenaria, porque embaixo dela vai sair uma caminha de solteiro pro meu filho. Então quando ele dormir aqui, ele não precisa dormir na cama com a gente, ele vai ter uma caminha que a gente puxa por baixo e aí ele dorme na caminha dele. Então por isso que eu não queria também um guarda-roupa aqui. Faz sentido. Porque não ia dar. Então de estrutura que você mexeu, assim, do que a construtora entregou, você, na verdade você manteve o mesmo layout que eles proporam, né? Isso. Que é o quarto aqui e a sala ali. Exatamente. E aí a dúvida, vai ter um sofá aqui virado de frente pra cozinha. Não, o sofá vai virado pra cá. Aqui vai estar o rack. Tá. Ele fica de costas pra cozinha. Isso, porque aqui vai ter um balcão. Uhum. Então aqui vai ter o balcão. O sofá vai estar encostado nesse balcão, pra ninguém ver as costas do sofá. Então tem o balcão, o sofá, o rack e as costas do rack, o guarda-roupa. Entendi. Eu achei o projeto de iluminação mesmo, o rebaixo do gesso, ele tá rebaixado aqui ou ele é da laje mesmo, esse pedacinho Então, aqui? essa parte aqui, a gente usou exatamente o que tinha de medida da laje que tava rebaixada. Tá vendo que tem até um dente aqui, ó? É, sim. Uhum. A gente usou exatamente a medida, por isso que a curva veio mais pra frente. No início do projeto, ela viria menos. Tá. A ideia é que ela fizesse só assim, ó, bem pouquinho. Uhum. Só que quando a gente tirou a porta, balcão que tinha aqui, aí tinha um dente de presente pra gente. Aí nós... As surpresinhas que só aparecem na obra. As surpresinhas de obra, gente. Aí a gente teve que aumentar um pouco mais. Então a curva ficou um pouco maior do que eu desejava, mas assim, eu super gostei. E aqui
que ainda aparece um pouco do dente, né? Se você reparar que ainda tá aparecendo, a gente deixou porque vai entrar aquele pórtico que eu comentei com você. Legal. Que vai fazer assim, então vai esconder, vai ficar ótimo. Mas essa, por exemplo, esse buraco aqui é de laje mesmo, direto da laje. Esse aqui é a laje mesmo, Caramba. isso aí é a laje mesmo. Eu achei uma solução legal isso, porque você não precisou rebaixar o apartamento inteiro, né? Isso. Você fez só um detalhe, ficou legal. Eu quis tentar esconder, porque aqui dos lados era assim, ó, vou mostrar aqui que é mais fácil. Pra esconder o shaft, eu fiz as curvas. Entendi. Então, eu só não fiz aqui a curva, porque imagine quando tiver fechado, o quarto já vai ser apertado. Se eu faço aqui, ia ficar muito, porque o guarda-roupa já vai vir até aqui, então ia fechar muito o ambiente. A ideia não era fechar o ambiente, então por isso que aqui eu abracei, o shaft tá aí, vai ficar aí aparente. No projeto inicial tinha até uma curva aqui assim, só que quando a gente teria que diminuir o tamanho desse shaft, só que quando a gente diminuiu do lado de lá, a gente percebeu que o cano estava bem próximo. Eu falei, não vou quebrar aqui, porque é capaz de estar próximo também, então eu deixei esse shaft aí mesmo e tirei a curva, que aqui também tinha uma curva, e deixei sem nada também na parede. Tem algumas coisas que você só vai descobrir na obra mesmo, né? Se dá pra fazer ou não, se vale a pena ou não, né? Exatamente isso. Eu fui uma pessoa que eu também fui sentindo as coisas durante a obra e fui adaptando do jeito que eu queria, que eu gostava e tudo mais. Até a questão de piso e revestimento, acho que essa é uma dica até boa para dar para as pessoas. No meu projeto tinha lá o piso, só que eu vi uma promoção na Leroy Merlin, inclusive, e eu falei, vou levar esse piso. Então você pega, né, algo semelhante, parecido como foi o caso, né, tinha no projeto certinho, mas eu achei um na promoção muito melhor, né, porque tava na promoção no caso, e aí eu acabei levando. Então é um piso vinílico também, como tava no projeto, a cor é muito parecida, só que eu achei no precinho, e aí eu trouxe pro apartamento. Então, isso é uma dica boa. Ele é lindo, ele é um vinílico. E a instalação de vinílico, Paulo, é muito prática e sem sujeira. Sim. Os caras vieram, um dia eles vieram só pra nivelar, porque precisa nivelar antes, e aí você espera 48 horas, eles já vêm e fazem a instalação em um dia só. Então, tipo, esse é aquele na cola ou ele é o clique? Ele é o clique, ele é o clicado. Legal. E é bom, a vantagem do clicado, pelo menos na minha opinião, é que a cola, dependendo do lugar, às vezes se não estiver perfeito, você percebe um pouco de desnível. O clicado... Eu tenho uma teoria que que lavabos foram feitos para serem ousados. Sim. Então, eu não tenho o projeto do lavabo ainda, porque eu quero algo muito diferente. Eu queria um lavabo que lembrasse todos os tours que eu já fiz. Ah, que legal, várias referências. Eu pensei, na verdade, em um papel de parede com várias casinhas. Aí eu fui na Casa Cor e eu achei o papel de parede que eu me encantei. Aí foi muito engraçado, porque eu perguntei pra moça, onde é esse papel de parede? Várias casinhas. Ela, esse papel de parede é o que tava na casa da Anitta. E eu, talvez não vai estar dando aqui em casa, entendeu? Mas é aquela referência, que são várias casinhas, legal, vários tipos de casa. Então isso daria a conotação das casas que eu visitei, vários estilos, vários pensamentos. Então eu quero muito um papel de parede bem diferente pra colocar aqui. Legal. Agora no daqui tem arco, tá? Como eu disse, é a casa do arco. Então aqui a gente fez o arco na parte externa dele, então vai entrar o box aqui e um revestimento. A princípio no projeto, o arco ele vinha aqui na parte de dentro. Só que pra isso, o ponto do chuveiro, eu ia ter que escolher um chuveiro específico, ou ia ter que colocar o chuveiro no teto, e eu particularmente não gosto de chuveiro no teto. Então eu preferi jogar o arco pra parte de fora, que fica tão charmoso quanto, e aqui na parte de dentro vão só os revestimentos. Você conseguiu fazer o nicho ainda aqui, Consegui né? fazer o nicho ainda na parte interna, vai ter iluminação aqui também. Olha que lindo, gente. E vai entrar revestimento também. E o box, como que fica o box num nicho assim, num arco como esse, na verdade? Então, eu tô conversando com o pessoal que vai fazer o box, porque eu tava querendo um box diferente, não sei se ele vai conseguir, tá? Mas eu pensei em talvez fazer, ou pode ser o box quadrado mesmo, porque ele vai vir daqui aqui, e dá normal, não tem problema, mas eu tava querendo ousar, né? Tava falando com o pessoal de talvez tentar fazer um box com arco. Não sei se vai ser possível, então você vai ter que acompanhar pra ver as cenas dos próximos capítulos, mas eu vou tentar algo com arco. Vamos ver se vai dar certo. É porque você tem a saída ali de ar também, né? Dá pra fechar ele todo aqui, né? Isso, tem a saída de ar. É que eu não sei se eu fecharia todo, porque eu acho que sem janela, talvez você vai dar mas a minha pressão, a pressão não vai ajudar muito. Mas eu acho que talvez, tipo, não tudo, mas talvez vindo um arco aqui, só uma parte, não sei, vou pensar com eles se a gente consegue fazer alguma coisa diferente, porque os caras do box que fizeram da minha casa, que eu quero que faça aqui, eles são nota 10. E uma coisa que eu notei aqui fora do box, a gente não tem azulejo, não tem revestimento, né? Não, eu fiz tudo pintura aqui, eu queria trazer esse verde, porque eu acho que verde com dourado fica belíssimo. Então aqui eu até trouxe essa luminária
Olha que legal, Ela gira, ela olha que muda legal. assim. Você pode jogar pra... O espelho vai aqui, então dá O pra espelho deixar vai ela aqui. indireta e de vez em quando virar pra você. Isso, Perfeito, e é um olha que espelho legal. douradinho também, bem legal. Aí aqui vai a bancada. A bancada também é curva. Ai, gente, vai ficar tão lindo. A bancada aqui é toda curva, então vai ficar bem legal. E o piso aqui mudou também. Aqui Legal. a gente colocou um cimento queimado, é um porcelanato, né? Obviamente, porque pra parte interna do Sim. banheiro precisa ser O porcelanato. ralo oculto tá bem bonito O também. ralo oculto também. Olha, gente, tô Só de com olhar dá medo, pra ver que a tá? caída tá certa. Você viu, né? Mas eu tô com medo, porque falam às vezes que ralo oculto dá problema, né? É, eu De tinha no meu entupir. apartamento, não deu problema. Não deu? Não. Ai, Deus queira, mas tá aqui. Tá certo, Acho que eu não vai dar consigo tirar. Mas enfim, eu coloquei e tô rezando que vai dar tudo certo. Não coloquei na minha casa, porque eu fiquei com medo, mas coloquei aqui. É um teste, né? Vamos ver. Ninguém solta a mão de ninguém, vai dar tudo certo, né, gente? A minha dúvida ainda tá se eu pinto a porta de verde, tá? Não a parte A parte de externa. dentro, acho que tem que A pintar. parte Vai ficar tudo externa. integrado, fica legal, eu É. acho. Comentem aí se vocês acham que eu devo pintar. Já abriu a votação, né? É, Vocês vamos, escolherem. vota se Vamos. vocês acham que eu devo pintar a O parte R7 interna. votou. Isso, que eu quero saber. Aí o que o R7 votar, eu vou fazer. Olha aí, ó, gente, que responsa. Eu tô na dúvida A se eu porta pinto. do banheiro da Gabi a gente vai escolher então, hein? Verde ou não verde? Tá bom. Responsabilidade de vocês, hein? Estão lá no r7.com só esperando você escolher. Corre e vota. Se eu for pra lá, olha o que sobra de espaço se eu fecho a varanda. Então talvez a gente dê uma adesivada nela pra uma cor mais clara, pra combinar. Até a Imagina. próxima. Tchau, tchau. Tchau!